Olá, hoje nós vamos falar sobre a história da Sadako Sasaki e os Mil Tsurus. Agora que vocês já responderam qual seria o desejo de vocês caso vocês pudessem ou construíssem 1000 origamis, vamos entender de onde surgiu essa lenda. Então, vamos entender a lenda dos Mil Tsurus. Da onde surgiu a história de que se você fizesse 1000 origamis de papel, você teria a vida eterna. O tsuru é uma árvore bem comum e tradicional na Ásia. E na China, quando os monges se recolhiam para os monastérios e para praticar o seu período de reclusão, os tsurus acompanhavam esses monges durante esse seu período de reclusão. E quando os tsurus iam, a população percebia que ele parecia cansado, um pouco abatido e sem ânimo. Quando os tsurus eles voltavam junto com os monges desse período de reclusão, elas pareciam aves mais revigoradas, alegres e pareciam que tinham renascido. E percebendo isso, a população atribuiu ao tsuru o símbolo de prosperidade, longevidade e renovação, que são símbolos que permanecem até hoje vinculados ao tsuru. Graças a esse simbolismo em volta do tsuru, a população da China nessa época acreditava, né, haviam histórias em que se a pessoa dobrasse 1000 tsurus, ela poderia pedir a vida eterna em troca, pois o tsuru era um passo que em si simbolizava a vida eterna, né? A renovação era como se ele renovasse a vida dele nesse período de reclusão junto com os monges. E essa história é mais bem contada por um período mais recente no livro de Akizato Hito, que se intitula Como Dobrar 1000 Pássaros, que além de apresentar a lenda, um modelo mais atual, ele mostra diferentes variações do origami do tsuru e como a história dos 1000 tsurus se encaixa com a história da Sadako Sasaki. Então, vamos contar a história da Sadako. A Sadako é uma menina japonesa que nasceu em Hiroshima no ano de 1943. Ela nasceu uma garota normal, sem nenhum problema aparente. Porém, como é um episódio bem conhecido, a cidade de Hiroshima sofreu um ataque nuclear da bomba de Hiroshima, que devastou a cidade e tornou ela inabitável por vários anos. A Sadako, ela não estava na cidade, no centro da cidade no momento, ela estava nos arredores da cidade, o que fez com que ela não sofresse os principais danos do ataque nuclear. Porém, ela e sua família foram obrigados a se mudar para outra cidade e começar uma nova vida. E até os 10 anos, essa vida foi bem normal. A Sadako não tinha nenhum problema e vivia como uma criança normal japonesa. Mas a partir dessa época, ela começou a ter tosse, sentir tonturas e até desmaiar. Em consultas, indo ao hospital, descobriu que a Sadako tinha câncer. E esse câncer certamente era resultado da exposição à radiação quando ela ainda morava em Hiroshima, do tempo quando a bomba foi solta. E imagina você, hoje em dia o câncer ainda não tem cura, ele tem tratamento, mas ainda é uma doença muito letal, muito perigosa. Naquela época do ano de 1950, onde a tecnologia, a medicina não era tão desenvolvida, o câncer era muito mais perigoso do que hoje. Então, apesar da Sadako ser uma menina cheia de esperança, ainda o estado de saúde dela era bem crítico. E aí que entra o origami. Uma das amigas da Sadako, que foi visitar ela, apresentou essa lenda dos 1000 tsurus para Sadako. E a Sadako se sentiu toda inspirada, esperançosa
e resolveu: não, vou dobrar os 1000 tsurus e vou fazer um desejo. Porém, apesar de a situação da Sadako ser ruim e você imaginar que talvez ela fosse pedir que ela se curasse, que ela não precisasse mais passar por isso, o pedido da Sadako não foi nada disso. O pedido que ela queria fazer ao dobrar os 1000 tsurus era que houvesse a paz mundial e que não houvesse mais guerras, para que nenhuma outra criança passasse aquilo que ela teve que passar. E comovido com a situação dela, os familiares e seus amigos, todos começaram a ajudar ela nesse propósito de dobrar os 1000 tsurus e realizar o desejo dela. Porém, antes que a Sadako pudesse, Sadako e seus parentes, porém, antes que a Sadako e seus familiares e amigos pudessem alcançar a dobra de 1000 tsurus, a garotinha de apenas 12 anos faleceu enquanto faltavam poucos origamis para alcançar os 1000. Então os amigos e familiares da Sadako terminaram os 1000 tsurus e ofereceram como homenagem no enterro da Sadako. E a história da Sadako repercutiu tanto o mundo naquela época, principalmente o Japão, que em Hiroshima foi erguido um monumento, uma estátua, para homenagear a Sadako e o pedido dela para a paz mundial. E essa história da Sadako não só é muito emocionante, mas acabou por dar todo um novo sentido ao Tsuru. Hoje, além de um sentido de prosperidade, longevidade e renovação, o Tsuru também é um símbolo de paz.